Bom dia para quem, não é mesmo? Para o tricolor é que não é, mas esse não é assunto desse vídeo. Quinta-feira eu falo sobre isso. Vamos falar da terça-feira de Liga dos Campeões, com resultados surpreendentes. Vamos ver a repercussão, capas de jornais na Itália e na Espanha, após a vitória do Milan, que eu não esperava, é verdade, não esperava mesmo, diante do Real Madrid e também do empate da Juventus. São os dois jogos principais que vou falar por aqui, e aí ao longo do vídeo a gente também vai citando, enfim, o que mais for ocorrendo. Então já peço para você deixar o like, não sair do vídeo sem deixar o like. Confere se você está inscrito no canal, estamos em busca dos 35 mil inscritos, e deixa nos comentários as suas impressões sobre a terça-feira de Liga dos Campeões. Vinheta! Muito bem, vamos começar com as capas dos jornais espanhóis. Vou chegar aqui para o lado para aparecer aqui para vocês. Mas como repercussão mesmo, vou acabar passando um pouco mais sobre os jornais italianos, já que a perspectiva aqui é muito mais do Milan, da Juventus, do que dos adversários, né? Eu quero, inclusive, ter um tempinho para estudar um pouco mais esse Lille, mas ainda assim já tem algumas coisas interessantes para a gente falar. Capa do AIS aparecendo aí para vocês, com Mbappé estampado na capa. Continua la pesadilha, muito claramente traduzível aí para vocês, continua o pesadelo. O Real Madrid vem numa sequência não só de atuações ruins, mas de placares muito doídos, né? Porque foi no clássico, goleada do Barcelona em casa, e depois agora o Milan 3-1. Capa do Marca, 0-4, que foi o placar do clássico, e agora isso, o 3-1 do Milan para cima do Real Madrid. E Moratinha ali na capa. Eu já falei para vocês várias vezes que eu entendo os memes, as brincadeiras. Eu acho que quando não falta respeito com um jogador, com a pessoa, a leveza, a brincadeira, o entretenimento no futebol tá ok. Eu acho que com o Morata passa, tá? Em alguns momentos. Então deixo aqui a observação, mas Morata é um jogador muito útil, tá? Ele foi muito útil nos anos em que ele esteve na Juventus, e sempre achei, perdão, que ele também seria útil no Milan. Então ele é a capa, desculpa, gente, do Marca. Vamos agora para as capas dos jornais italianos, e aí sim, um pouco mais da visão italiana da história, né? Vou começar com a Gazzetta dello Sport. Milan Galáctico já faz uma pitada aí de pimenta, de alfinetada no Real Madrid, porque obviamente é o Real Madrid que é galáctico, e foi o Milan quem venceu. Ali nas letrinhas pequenas está assim: Champions, loucura no Bernabéu, como que fala? Feito de outros tempos com o Real Madrid campeão. É bem verdade que o Milan, desde os últimos, 5 anos, talvez até mais, na verdade mais, não é um Milan de Liga dos Campeões, né? Não é um Milan clube com o segundo maior número de títulos da competição. É um Milan que passa por diversos problemas, então, obviamente, isso é destaque na Gazeta, né? Voltando ali para o Milan de bons tempos. E também ali embaixo fala: Leão voa e acende o diabo. Marca Thiago, Morata e Reinders, e é a vingança a revanche, na verdade, de Fonseca. A gente vai falar sobre cada um desses personagens na sequência. Capa do Corriere dello Sport, Real Milan. Milan real, né? No sentido de que este é o Milan realista, esse é o Milan de verdade, o Milan real, o que eu não acho que é, mas a gente vai falar sobre isso. E coloca ali: Fonseca desbanca no Bernabéu, né? Chega no Bernabéu, vira o Bernabéu, Ancelotti vai KO. Eu não sei como é que a gente traduz essa porcaria desse KO que se fala por aí, vocês entendem, mas é a decepção, né? E aí fala aqui sobre
O Thiago abrindo o placar de cabeça, depois Vinícius empata e depois Morata e Reinders garante a vitória. Aqui embaixo fala um pouquinho da prévia, na verdade, da Inter, com o Inzaghi falando que a Premier League, né, meio que intriga ele, e poucos destaques para a Juventus, né? Na Gazeta tinha bem pequenininha lá embaixo também. E o próprio Tutto Sport, capa agora, que é um jornal de Turim, né? Que foca muito na Juventus, também não dá o maior destaque para a Juventus. Tem ali em cima dizendo La Juve Piatti, que é uma Juve que dá gosto, alguma coisa assim, né? Gostamos da Juventus, alguma coisa assim, apesar do empate, e a gente vai falar sobre isso já já. E o Milan, em bom baianês, broca. O Milan arrasa. Tem ali o Milan espaca. E também destacando ali um pouquinho que Leão e Theo Hernandes, que resposta que eles dão. Vamos lembrar que o Leão, nos últimos 3 ou 4 jogos, foi para o banco. O Fonseca, em alguns momentos, deu a entender que seria mais uma administração pela quantidade de jogos. Em outros momentos, deixou muito claro que era uma decisão técnica, não pela qualidade do Leão, mas pelo que ele estava mostrando em campo. E ele acaba sendo um dos destaques desse jogo. Eu vou começar justamente, me ajeitar aqui, a fazer uma analisezinha deste Milan e Real Madrid, sempre pela visão do Milan, tá, gente? Então, para quem tá chegando aqui mais do Real Madrid, eu acho que para vocês entenderem talvez um pouco mais do que eu vejo do Milan. Então, do Real Madrid, eu vou falar especificamente que tristeza, que bagunça, que erros de defesa, hein? Assim, o Real Madrid defende muito mal. Eu já tinha, obviamente, visto vários jogos do Real Madrid na temporada, mas me chamou a atenção o quanto que ele ficou desprotegido contra um Milan que poderia ter feito mais gols, tá? A marcação nos jogadores do Milan, nos gols, assim, são terríveis, são terríveis. A maioria dos jogadores recebe a bola, assim, dentro da área ou muito perto da área, livre. Então, uma defesa, assim, de posicionamento errado no início das jogadas e também de atitude errada. O gol do Morata, gente, se você olhar a câmera, um segundo, assim, um segundo não, menos, assim que o Morata começa a correr para pegar o rebote, ninguém do Real Madrid tá correndo. O Morata é o único em movimentação. E isso mostra muito da atitude e dos jogadores, que aí, claro, tem diversos motivos para terem essa atitude e nunca uma coisa tem só um motivo por trás, né? Então, é o posicionamento que faz eles não correrem, é a atitude que faz eles não correrem, enfim, um pouco perdidos, talvez, ali, não saberem para onde correr, talvez, enfim. Defensivamente, o Real Madrid foi muito mal e o Milan aproveitou. O Milan foi a campo com o Maignan, Emerson Royal, Thiago, Tomori, Theo Hernandes, Moussa, Fofana, Reinders, Pulisic, Morata e Rafael Leão. Destaques da partida, tá? O Rafael Leão, ótima atitude em campo, mesmo que não tenha sido autor dos gols, participou das jogadas de gol, ainda mostra, e não quero aqui pegar no pé do Leão, mas ainda mostra dentro da partida inconstâncias, né? Ele toma algumas decisões muito erradas e até meio desleixadas, eu acho, na reta final, né, das conclusões das jogadas, mas é um jogador que, se produzir 5 vezes e dessas 5, 2 ou 3 funcionarem, beleza, ele perder as outras 2. O problema é que em outras partidas, mais no início da temporada, ele produzia 2 ou 3 e errava as 2 ou 3. É um jogador que precisa produzir muito para entregar de fato, uma conclusão que possa beneficiar o time. Mas é preciso falar aqui que foi realmente uma boa partida do Rafael Leão. Pulisic, para mim, também fez um bom jogo. Eu acho que é o jogador mais constante dessa equipe, então acho interessante trazer o nome dele aqui. O Paulo Fonseca
fez um esquema ali interessante para conseguir segurar um pouco mais o Vinícius Júnior, né? Com o Emerson Royal e o Mussá sendo meio que uma dupla nesse sentido. Achei que o Emerson Royal fosse sofrer até mais com o Vinícius e não foi tanto assim. Palmas também para Menyan, que fez algumas defesas importantíssimas, e também para Theo Hernandes, que para mim, assim, eu acho que ele só tá atrás do Di Marco, tá? E mesmo assim, em algumas partidas ele vai muito bem, só que o Di Marco eu acho que é mais constante e tem, em alguns momentos, um comportamento mais, não sei, mais coletivo em campo. Às vezes isso pode acontecer. O que eu queria falar ainda sobre o Milan, deixa eu ver aqui as minhas anotações, sobre a atitude do Milan não sentir depois que sofre um empate com o Vinícius Júnior. O time conseguiu se manter muito concentrado e os 45 primeiros minutos do Milan talvez tenham sido... Talvez não, viu? Acho que foram os melhores 45 minutos do Milan na temporada. E ainda assim, no segundo tempo, conseguiu marcar também e sofrer nos momentos em que o Real Madrid, na reta final ali, né, foi mais perigoso. O Milan ainda assim conseguiu resolver a situação. O Milan está de parabéns pela partida. A gente viu um Milan que soube lidar com um jogo em que o adversário tentava agredir, talvez em alguns momentos nesse sentido parecido com o clássico com a Internazionale, mas é um Milan que precisa de mais estabilidade. O Fonseca é um tipo de técnico que tem dificuldade de colocar isso nas equipes dele. Claro, isso pode ser uma virada de chave para esse Milan, para o ambiente que estava muito ruim em relação ao grupo e o Fonseca, pode, e eu torço muito que seja, porque eu acho que o Milan merece estabilidade, merece evolução, merece voltar a ser protagonista, mas ainda é pouco, tá? E não é pouco o que o Milan fez, mas foi apenas uma vez. O Milan precisa fazer isso também em outras partidas, e aí o Fonseca disse para Sky Sports depois do jogo que... como que foi? Que é muito difícil jogar na Itália, que só quem é técnico entende que muitas... Ele não usou muitas vezes, não, que é mais difícil jogar contra Monza, e ele citou outra equipe italiana que eu não lembro, do que foi contra o Real Madrid. E claro, assim, o Fonseca, ele fala umas coisas que... Eu não sei se ele não pensa direito, ele é meio loucaço, tá, eu acho. Mas aí ele explicou um pouco mais e tem algum fundamento no que ele tá falando, mas muita calma nessa hora, ao você dizer que é mais difícil jogar contra o Monza e o outro que eu não lembro, do que contra o Real Madrid. Mas defensivamente, ele quis dizer, e ele explicou um pouco sobre isso, de que na Itália, muitas equipes fazem marcação homem a homem, né? É o caso, por exemplo, do Monza, e que isso dificulta muito a forma como o Milan joga e que é mais difícil de você ter ataques, né? Enfim. E que o Real Madrid não marcou assim. É muito difícil você achar equipes que marcam assim fora da Itália. E isso realmente é algo característico do futebol italiano e que transforma realmente alguns times que não são grandes times, como por exemplo é o Monza, que não tem a mesma qualidade individual e técnica do que o Milan, do que a Inter, do que a Juventus, dificultarem muito a partida. E de fato, por exemplo, o Bayer Leverkusen, que não está acostumado com marcação assim, perdeu feio da Atalanta, que é uma dessas equipes italianas que marca homem a homem. E isso foi algo que fez diferença naquela partida. E eu acho que em alguns momentos dificulta o Milan. No futebol italiano, o Fonseca não faz, não conseguiu uma fórmula para isso. E diante do Real Madrid, o Milan não encontrou esse tipo de marcação. Ao contrário, encontrou uma defesa muito ruim e aproveitou. Então, assim, palmas para o Milan, merece realmente ser visto pelo que fez em campo e não apenas pelos defeitos do Real Madrid. Para a gente passar a falar do Lille agora, vou fazer o convite para vocês, gente, que quiserem pitacar ainda desta quarta-feira de Liga dos Campeões, correrem lá na KTO.com, sempre com responsabilidade, tá, gente? Esse tipo de brincadeira é exatamente isso, uma brincadeira, não é investimento, não é coisa séria, é para você colocar ali seus R$2, seus R$5, e colocar uma pitadinha a mais de emoção, torcer por alguns escanteios, por uma falta, enfim, é para você colocar mais brincadeira e mais leveza
tá? Nos jogos de futebol, então convido vocês a irem lá na KTO.com. Tem cupom CLARA, vocês ganham 20% no primeiro depósito. Parceiraça aqui do canal, das minhas redes sociais, me ajuda, inclusive, a manter o conteúdo gratuito para vocês. Então, na hora de colocar essa emoção a mais no jogo de vocês, eu recomendo a KTO legalizada, tudo certo. E é essa a minha dica. Deixa o like por aqui para você que não quer assistir a parte da Juventus. Vou trazer aqui um pouquinho desse empate. Foi o meu jogo de segunda tela, mas depois eu dei uma olhada em mais partes da partida, porque eu queria falar em alguns detalhes específicos. Então, quero a opinião de vocês. Especialmente, tem muita gente aqui no meu canal que acompanha a Juventus bem de perto. É um Lille que me surpreende, tá, gente? Assim, o Lille foi uma equipe que, na temporada passada, mostrou muita organização, uma defesa muito, muito bem organizada, é um time muito físico, mas eu achei que, tecnicamente, fosse sofrer um pouco mais nessa temporada na Liga dos Campeões. Mas está compensando com o coletivo, com a organização, com o físico, e é uma equipe muito compacta. Em diversos momentos eu vi um jogo em que a Juventus estava muito espaçada, assim, sem tanta troca de passes, e o Lille estava compacta, organizada, responsável, e isso eu acho que tem feito diferença e tem dado muito trabalho para as equipes que enfrentam o Lille. Para a gente trazer um pouquinho aqui do que foi esse jogo, o Thiago Motta, que ainda está tentando encontrar essa Juventus, e tá tudo certo. Eu gosto do elenco dessa Juventus, eu gosto do caminho que esse time está indo, mas precisa de tempo. Não acho que o Thiago Motta encontrou tudo que ele quer ainda vejo alguns defeitos que ele trouxe do Bolonha, mas muita calma. É um início de trabalho do Thiago Motta, ainda que tenha decepções e tenha também evoluções. Ele foi a campo com o Di Gregório no gol, Cabal, Gatti, Kalulu e Cambiasso na defesa, Locatelli e Thuram, Francisco Conceição, Koop Meiners voltando, o Ildiz e o Vlahovic lá na frente. Foi uma Juventus que criou em alguns momentos mais, poderia realmente ter vencido o jogo. Eu vi em alguns lugares assim, desperdiçou, jogou fora um jogo que poderia ser vitória. Eu acho que, na verdade, a Juventus conquistou um empate jogando relativamente bem, mas mostrando ainda algumas falhas que eu já via antes e que o Thiago Motta vai precisar resolver, que é uma equipe que, mesmo quando consegue controlar um pouco mais o jogo, não consegue criar tanto. Eu acho que o Thiago Motta, por exemplo, precisa encontrar uma solução melhor para o trabalho do Ildiz em campo. Não é nem o posicionamento, mas o trabalho dele em campo. É um jogador que precisa estar mais... não sei se é livre a palavra, mas mais descansado. Qual seria a palavra que mistura livre e descansado? Para fazer o diferencial lá na frente. Ele acaba tendo uma função de voltar muito. Assim, o mapa de calor do Ildiz é quase de um lateral, e eu entendo que ele tem que também, em alguns momentos, fazer esse trabalho de recomposição, mas o Thiago Motta precisa encontrar um equilíbrio maior para que ele tenha mais presença na frente, consiga ser mais decisivo na frente, e ainda assim não seja um estorvo quando a gente fala de recomposição, de marcação. É um trabalho para o Thiago Motta, eu confesso que eu não sei ainda, até porque é um meio-campo que tem mudado bastante. Então, o Ildiz, ele é substituído porque, assim, ele já tá meio cansado também, né? O jogador, como ele diz, não aguenta esse tipo de marcação, e por isso muitas vezes ele ou não joga a partida, a depender do Thiago Motta, ou que o Thiago Motta precisa tirar ele de campo. Ao menos eu tenho feito um pouco essa avaliação. E acho que o Thiago Motta, ele ficou um pouco, não sei se é refém a palavra, porque ele fez mudanças que talvez ele precisasse fazer por uma questão física, né? Mas que fizeram a Juventus perder um pouco de segurança no meio-campo, e aí,
claramente também no ataque isso acabou se refletindo. É uma Juventus que ainda vai evoluir. Eu repito, gosto dessa Juventus, acho que tem coisas para a gente tirar de bom desse empate e vamos ver para onde esse time vai. Acho que era isso que eu tinha anotado por aqui. E hoje, mais tarde, tem vídeo sobre o jogo entre PSG e Atlético de Madrid. Amanhã eu respondo perguntas de vocês. E aí, gente, para os tricolores do canal, eu vou falar sobre a derrota do Bahia, que eu não assisti, então eu ainda quero ter amanhã tempo para ver alguma coisa. E não vou fazer um quadro só sobre isso, mas vou falar dentro do Tudo às Claras, respondendo perguntas de vocês. É isso, gente. Boa quarta-feira de Liga dos Campeões. Não sai do vídeo sem deixar o like, sem conferir se está inscrito no canal. Quero os comentários de vocês por aqui. E boa quarta-feira de Liga dos Campeões. Obrigada, gente.